Sim. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem, vocês, seus familiares. Muito em breve estaremos todos juntos, se Deus quiser, não é verdade? Então vamos lá, gente. E nós continuamos agora nosso plano de aula que trata dos direitos políticos, né? Vimos na semana passada o conceito de direitos políticos e nos detivemos mais aos direitos políticos positivos, né? Que compreende o conjunto de normas jurídicas que garantem às pessoas, à população, ao cidadão, a participação na vida política do Estado, né? lhe conferindo capacidade eleitoral ativa para votar e capacidade eleitoral passiva para ser votado, para se candidatar, não é verdade? Então vamos agora estudar a privação ou a restrição desses direitos de participação da vida política do Estado, na vida política do Estado. Então nós falamos do conjunto de normas que garantem essa participação e agora nós vamos falar das restrições a estas participações. Desde já eu peço desculpa aí por eventuais barulhos, eu estou em casa, como vocês sabem, eu já falei isso anteriormente. Então nós temos aí os barulhinhos da vizinhança, da rua, de dentro de casa, da cachorra, enfim. Vamos lá, então direitos políticos negativos. O que são direitos políticos negativos? Como eu disse para vocês, direitos políticos negativos compreende aí o ordenamento que restringe, que limita, que dá privações tanto da capacidade eleitoral ativa, de alistar-se, de votar, quanto da capacidade eleitoral passiva, através das chamadas inelegibilidades. Então, capacidade eleitoral passiva com a impossibilidade de alistamento, com a perda e suspensão de direitos políticos. E a capacidade eleitoral passiva com as inelegibilidades. Então, as inelegibilidades, elas atuam, como a gente pode ver, na capacidade eleitoral passiva, na capacidade de candidatar-se, né, de concorrer a um cargo eletivo. Muito bem. As inelegibilidades, elas são estabelecidas tanto na Constituição como na legislação infraconstitucional. Tanto na legislação, na Constituição, como na legislação infraconstitucional, elas devem seguir um princípio da interpretação restritiva das inelegibilidades. Porque a regra é a defesa da participação do cidadão na vida política. Então, toda vez que a gente vai interpretar uma inelegibilidade relativa, uma inelegibilidade absoluta, relativa prevista na legislação infraconstitucional e absoluta prevista na Constituição, nós devemos interpretá-la com parcimônia, na dúvida sempre garantindo o direito de participação na vida política do Estado. Muito bem? Então nós temos, como eu já de certa forma adiantei para vocês, dois tipos de inelegibilidades previstas no ordenamento brasileiro: as inelegibilidades absolutas e as inelegibilidades relativas. As inelegibilidades absolutas somente estão tratadas e somente podem ser tratadas no texto da Constituição Federal. As inelegibilidades relativas, nós temos tratamento na Constituição Federal, mas também estabelecimento das inelegibilidades relativas na legislação infraconstitucional, mais especificamente na legislação complementar. Eu vou falar para vocês disso com mais calma daqui a pouquinho. Então vamos lá. Inelegibilidades absolutas. Onde que elas estão previstas? Artigo 14 da Constituição Federal, no parágrafo 4º. Então vamos lá. Artigo 14, parágrafo 4º. Então, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, aqui nós temos a fixação das inelegibilidades absolutas. Quem são os inalistáveis? Os estrangeiros,
e os conscritos, aqueles que exercem o serviço militar obrigatório, né? Então nós temos como absolutamente inelegíveis os estrangeiros. Vamos lembrar daquela ressalva com relação aos portugueses, quando houver reciprocidade, que eu já falei para vocês. Então, os estrangeiros, os conscritos, que são aqueles que exercem o serviço militar obrigatório, esses são inalistáveis, e os analfabetos, que são alistáveis, mas são absolutamente inelegíveis. Por que eles têm esse nome de absolutamente inelegíveis? Porque essa inelegibilidade é chamada de inelegibilidade absoluta. Porque eles estão impedidos de concorrer a qualquer cargo. Né? E não dependem de afastamento de função pública exercida, como acontece na inelegibilidade relativa. Muito bem? Então, determinadas pessoas que exercem algum cargo de comando ou direção precisam se afastar um tempo antes do seu serviço para concorrer às eleições, né? Isso porque, exercendo essas atividades públicas, eles podem influenciar os eleitores. Então, eles se afastam. Esses períodos de afastamento vão de 3, 4 meses, 6 meses, depende do cargo e depende do cargo que ocupa e depende do cargo para o qual está concorrendo. Tá? Isso está estabelecido na lei das inelegibilidades, que é a lei complementar número 64/90. Essa lei 64/90, ela foi alterada pela legislação, pela lei da ficha limpa, que estabeleceu mais casos de inelegibilidade. Nós vamos falar com calma, que é a 135 de 2010. Lei complementar 135 de 2010, lei da ficha limpa. Muito bem, então voltando aqui um pouquinho. Nas inelegibilidades absolutas, então, nós temos, como eu disse para vocês, conscritos, estrangeiros e analfabetos. São absolutamente inelegíveis. Muito bem, e os outros? E as outras inelegibilidades? São inelegibilidades relativas, porque são referentes a um determinado cargo, e dependendo da condição da pessoa, e além disso, existe períodos de afastamento, como eu já antecipei para vocês. Então vamos lá, as relativas, elas têm previsão na Constituição? Tem previsão na Constituição. Vamos dar uma olhadinha? Ainda ali no artigo 14, no parágrafo 5º e 6º e 7º. Vamos lá. Parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Olha só. Então aqui nós temos a previsão da reeleição, que foi trazida pela emenda constitucional número 16 de 97, né? Aí o Fernando Henrique Cardoso, presidente, que era presidente e aprovou a reeleição para poder ser reeleito nessa época aí. Muito bem, tem até uma certa desconfiança de compra de votos em relação a esse período para a aprovação da reeleição. A verdade é que a reeleição, na minha opinião, embora o STF tenha reconhecido como constitucional esta emenda, na minha opinião ela entra em conflito, ela não cabe muito bem aqui dentro do texto da Constituição. Eu vou explicar por que eu tenho essa opinião. Então aqui está previsto, no artigo 5º, que esses detentores do poder executivo, presidente, governador dos estados, do Distrito Federal e os prefeitos, podem se reeleger para uma única vez. Se podem se reeleger para uma única vez, já estabelece aí uma inelegibilidade relativa em relação a um terceiro mandato consecutivo, porque no Brasil é possível que após um período o presidente, por exemplo, volte a se candidatar. Por exemplo, era a intenção do ex-presidente Lula. Ele foi eleito
e reeleito, e pretendia, depois do período de governo da Dilma Rousseff, voltar para ser candidato. Muito bem. Não pôde porque ficou inelegível, né? Teve condenação e ficou inelegível por isso. Muito bem. Além do parágrafo 5º, nós temos o parágrafo 6º, que também estabelece inelegibilidade relativa. Ó. Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Olha só que interessante, gente. Aqui começa a incompatibilidade, as incongruências da emenda da reeleição. O presidente da República, se ele quiser ser candidato a presidente da República, ele não precisa se afastar. Mas se ele quiser não concorrer a presidente da República, mas ao Senado, ao governo do Estado, à Câmara dos Deputados, ele precisa renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Veja como a coisa aqui fica estranha, né? E o parágrafo 7º também diz na mesma linha. Mas vamos lá, parágrafo 6º ainda. Então aqui nós temos o estabelecimento de uma inelegibilidade, né, de uma restrição ao exercício dos direitos políticos. Então uma inelegibilidade relativa também no parágrafo 6º. E no parágrafo 7º nós temos a inelegibilidade relativa, que é também chamada de inelegibilidade reflexa. Olha só. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Gente, aqui a coisa fica bem detalhada. Vamos lá. Então, ó, o que nós temos aqui? A inelegibilidade reflexa dos parentes dos detentores de cargo no Poder Executivo. Tá? Então nós temos a inelegibilidade de quem? Dos cônjuges e dos parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Tá? Então, se eu sou candidato, se eu sou prefeito de Jaú e eu continuo o meu mandato até o fim, minha esposa quer se candidatar a vereadora, ela não pode. Ela é relativamente inelegível para este cargo porque no território da jurisdição, tá? Então ela não pode. Os parentes até 2º grau, né? E por adoção. Então vamos especificar aqui. 2º grau, como que a gente conta o grau de parentesco? A gente vai até o ascendente comum e volta, né? Então vamos lá. Eu e o meu irmão. Então nós temos, aqui estou eu, aqui está o meu irmão. Eu vou contar até o meu ascendente comum, então eu vou até a minha mãe e meu pai e volto até meu irmão. Então eu tenho 1, 2 graus. Então ele é meu parente de 2º grau, o meu irmão. Muito bem? Dos afins também. Então se eu sou, essa inelegibilidade se estabelece em relação ao meu irmão, se estabelece também em relação ao irmão da minha esposa. Muito bem? E também por adoção. Dos filhos por adoção. Então nós temos aí a inelegibilidade reflexa. Tá joia? Por que eu digo que este parágrafo 7º também mostra que a emenda à Constituição número 16, que trouxe a reeleição, não cabe no texto? Porque olha só, se eu sou prefeito de Jaú e eu posso me candidatar à reeleição, eu não preciso me desincompatibilizar, eu não preciso me afastar, não preciso renunciar ao mandato. Eu posso ser candidato e prefeito ao mesmo tempo, né? No entanto, se eu estou no meu primeiro mandato e não pretendo me candidatar à reeleição, a minha esposa não pode ser candidata a vereadora.
não pode ser candidata a vereadora, porque eu poderia utilizar a máquina pública em benefício dela. Então, por isso que eu acho que a emenda da reeleição ficou aqui meio perdida nesse texto da Constituição. Mas lembrando, o STF reconheceu a sua constitucionalidade. Muito bem, quando a gente fala em circunscrição, a gente tem que pensar no exercício do mandato. Tá? Então, se eu usei o exemplo de vereador e prefeito, se for governador, esse impedimento se dá em relação a todos os cargos da circunscrição. Tá? Então, prefeito, vereador, deputado estadual. Né? Se eu sou presidente da República, com relação a todos os demais cargos. Mas, professor, mas como assim? Então, os filhos do Bolsonaro não podem ser candidatos nas próximas eleições? Podem. Por quê? Porque a ressalva está aqui no fim, ó. Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Né? Então, os filhos do Bolsonaro, eles já têm mandato eletivo. Né? Um é vereador, outro é deputado federal, o outro é senador. Muito bem. Então, eles já têm esse mandato eletivo. Então, eles podem se candidatar, mesmo o chefe do Executivo Nacional sendo o pai deles. Tá joia? E vejam que esse impedimento aqui das inelegibilidades reflexas, elas se dão apenas e tão somente em relação aos detentores de mandato do Poder Executivo. Né? Então vamos lembrar aqui, ó. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do presidente da República, do governador de estado ou território, do Distrito Federal e prefeito, ou quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Muito bem, nós vimos aqui que são todos detentores de mandato no Poder Executivo. Muito bem? Tá? Então nós temos aqui as inelegibilidades reflexas. E eu termino esse vídeo aqui e daqui a pouco a gente volta para complementar essa matéria. Até daqui a pouco.